Olá, queridos, mais uma vez aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho lá no Salmo 37. Vamos lá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdará a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegado o seu dia. Os ímpios puxam a espada e entessaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conversação. Porém a sua espada lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Esse salmo aqui é um salmo maravilhoso, né, queridos? Porque o autor, né, desse salmo, Davi, né, começa a observar a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve o Senhor e daqueles que não servem ao Senhor, né? Eu costumo dizer assim que a palavra fala, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A nossa vida nesse mundo, ela é muito rápida. A Bíblia fala, né, o Salmo fala, não vou me lembrar agora que salmo é, que fala que os dias do homem são 70 anos, que quando passa disso é fadiga e canseira, né? Então, assim, a gente vê que a nossa vida ela é muito rápido, passa muito rápido. Não adianta a gente ter abundância de tudo aqui e se perder, né? Eu não estou falando que é errado a gente querer, a gente ter, lutar para ter, mas que a priori na nossa vida seja o Senhor, que Ele venha em primeiro lugar antes de qualquer coisa, porque quando a gente tem o Senhor verdadeiramente, todas as outras coisas, elas nos acompanham, as bênçãos, ela vem acompanhando, né? Ela é um imã, né? Quando você verdadeiramente faz a vontade do Senhor, o Senhor se agrada com você e Ele faz o desejo do seu coração, como aqui esse 37 Ele está falando, né? Então, assim, ande nos caminhos do Senhor, faça a vontade dEle, não de qualquer jeito, não faça a vontade dEle para que Ele venha te abençoar, mas faça a vontade dEle por amor, sabe? Entenda que você tem um pai de amor, um justo pai que te guarda, que te livra de todo mal, né? Que mesmo que os seus ele te guarde, mesmo que os seus eles te abandonem e esqueça de você, o Senhor jamais se esquece de você, né? O Senhor nos fez para o louvor da glória dele, para uma comunhão completa. Se a gente ler a Bíblia do início, a gente vai ver sempre isso. Deus ele criou um homem. Você vê que quando ele criou o homem, todos os dias a Bíblia vai dizer que ele ia na virada do dia, né, que é entre antes das 6 da tarde, antes das 18 horas, né, em torno de 5h30, 15 para as 18 horas, o Senhor ia se encontrar com o homem na viração do dia, para conversar com o homem, para ver como o homem estava. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de preocupação, é um Deus que conversa, um Deus que está sempre do nosso lado, né? Às vezes as pessoas, por causa do conta do pecado, ela começa a sentir medo de Deus, se afasta de Deus, dá as costas para Deus, sendo que Deus, ele está sempre ali, né? Do nosso lado. Através do seu doce Espírito, nos chamando de volta, porque o Senhor não nos fez para perder, para nos perder, para que a gente fosse para o inferno. O nosso Deus nos criou para a glória dele, para uma perfeita comunhão de um pai para com o filho, né? E esse salmo a gente vê a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. Né? O ímpio a gente sabe que ele é prepotente, a maior parte deles é prepotente, nem todos, né, gente? Mas infelizmente, de que adianta ser legalzinho, né? Tem muitos que são bons, muitas pessoas que não conhecem Deus, que estão longe de Deus e que
aparentemente são boazinhas, né? Mas de que adianta tanta bondade sem o Senhor? Né? Morrer sem Jesus, porque a nossa vida a gente sabe que é depois da morte. Né? Aí começa a nossa vida verdadeiramente, que é a vida eterna. Então, assim, né, de que adianta, né? Ter tudo de bom e do melhor não é errado. Mais uma vez eu falo, não é errado. O Senhor, Ele quer nos dar tudo. Só que tem pessoas que, se o Senhor ele for dar tudo que o deseja o coração da pessoa, a pessoa ela vai se afastar completamente da presença de Deus, vai fazer as suas próprias vontades e vai se perder. E Deus, pelo um Deus de amor que Ele é, porque Ele já sabe disso, que Ele conhece o som dos corações, Ele não dá muitas coisas para essas pessoas, porque Ele sabe que Ele vai perder. Então, Ele prefere que a pessoa ela viva o pão diário, para não que Deus dá esse pão diário para não perder essa pessoa, né? Então, assim, que você entenda que quando a gente serve o Senhor verdadeiramente, o Senhor ele nos guarda, o Senhor ele nos circunda com a bondade dele, né? Se ele não livrar a gente do mal na situação, ele livra dentro da situação, né? Porque Deus é o nosso Pai, querido, ele nos guarda. Né? Ninguém nos ama tanto como o Senhor, porque a gente vê o seu amor quando ele deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus ele foi para a cruz. Jesus morreu pelas nossas vidas. Então não há um amor, não existe um maior amor do que esse, né? Um pai dando o seu Filho único, né? Por amor de nós, porque através de Jesus, hoje nós somos filhos também, né? Nós temos direito, somos herdeiro, co-herdeiro de Jesus, né? De Cristo Jesus, né? Através do sangue dele. Então você vê o tamanho do amor desse Deus para com as nossas vidas, não é pouco não, queridos. É como Jesus falou lá, quando ele escolheu, né, os discípulos, 3 que eram os mais próximos dele, Tiago, João e Pedro, né, que levou ele até no monte, né, que aparece Moisés e aparece Elias, confortando ele, falando a Jesus a respeito da morte dele que está próxima. E aí, de repente, o Pedro acorda, né, e vê, né, que eles estavam dormindo, e vê que estava Elias e Moisés ali. E ele fala: Senhor, quer que a gente faça 3 cabanas, um para ti, outro para Elias e outro para Moisés? Né? E aí, de repente, ele viu que eles foram cobertos com a presença de Deus, e a voz de Deus que dizia assim: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E Jesus fala para eles depois: Não foi por amor a mim que vocês viram essa voz, mas por amor a vocês. Então, assim, Deus enviou seu Filho ao mundo por amor a nós. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus, ele levou todo o pecado do mundo para ele tomou para ele. E através, ele levou a nossa morte e nos deu a sua vida. Então, através de Jesus, desse grande amor, nós hoje temos vida eterna, direito de voltar ao nosso verdadeiro lar, que é os braços do Pai. Então, assim, não se preocupe por ver o ímpio prosperando, não fique indignado por ver o ímpio avançando na vida dele. Lembre-se que de que adianta ganhar tudo e perder o seu principal, a alma, ficar longe do seu Criador. Não vale a pena. Mais uma vez eu digo, é bom ter, é essencial ter. Enquanto a gente estiver neste mundo, a gente precisa de dinheiro, mas que o dinheiro ele não seja o nosso dono, mas que a gente domine o dinheiro, que a gente entenda que o dinheiro são para necessidade e para ajudar pessoas, né, gente? Que não é só para nós. Quando Deus dá para nós, é para o próximo. Tá? Deus ele não deu só para nós. As pessoas ela têm se tornado muito egoísta, né? Se tornam um poço só para ela. Ela só pensa nela, mais elas e mais elas. Só que assim, eles têm que entender que quando Deus dá, não é só para você, né? Você tem que pensar num outro, né? É por isso que Deus ele dá. Não é só para você. Você tem que ser um rio que transborda para todos os lados, né? Não só um poço.
ficar só para você, mas quando Deus ele te dá, o que seja, se for finanças, se for palavras de conhecimento, nunca é para você, gente. Se você ler a Bíblia, você vai ver que nunca é para você. Quando Deus ele te dá um dom, finanças é um dom também, né? Que não é só para você, é para o outro, né? E é por isso que o mundo tá do jeito que tá, porque as pessoas se tornaram tão egoístas que tem e quer mais ter e tira daquele que não tem, né? Achando que a vida aqui delas é eterna neste mundo, que elas podem aprontar todas e que vai ficar por isso mesmo, mas a gente sabe que a gente pertence a um Deus puro e santo, um Pai que nos guarda. Ele pode até permitir que esses ímpios tirem tudo, mas eles depois vão pagar um alto preço que, de verdade, queridos, dá dó. Se a gente pensar, né, nas consequências, é assustador nas consequências depois, né? Porque a pior palavra que uma pessoa, que um ser humano pode ouvir, vai ser naquele grande dia, no acerto de contas. Se afastem de mim, malditos, porque eu não te conheço, né? E aí a pessoa sabe que está completamente perdida. Aí eu pergunto para vocês, de que adiantou ter tudo nessa vida, roubar, né, destruir casamentos, destruir famílias, porque tinha posses, né, porque as pessoas hoje em dia, elas vivem assim, porque elas têm tanto dinheiro que elas acham que pode fazer o que quiserem, né, podem destruir família, podem matar pessoas, porque elas acham que vai dar em nada, né, que vai dar em nada, mas neste mundo pode dar em nada mesmo. Mas, queridos, vai ter o acerto de contas. E esse acerto de contas está mais perto do que longe. Então, assim, descanse no Senhor. Não olhe para o ímpio. Não olhe para a prosperidade dele, mas olhe para você, que você é muito mais importante do que eles. Você é muito, infinitamente mais importante. Você é filho, você trilha os caminhos do Senhor. Né? Outro dia eu vi um vídeo assim, que eu disse, meu Deus, misericórdia, coitado, né? Uma pessoa que serve a Satanás, e ele falava assim, nossa, olha esse carro aqui, você acha que eu vou querer servir esse Deus de vocês? Né? Olha que Satanás deu para ele, um carrão, uma mulher zona, tudo que ele quer, ele dá. Você acha que eu vou querer esse Deus aí? Não quero, porque eu vejo os crentes como que vivem. Então eu não quero esse Deus, eu quero Satanás mesmo. E eu dei risada, sabe, querido, porque de que adianta, né, ter tudo. E a gente sabe que a pessoa está completamente condenada, porque Satanás, ele faz o quê? Ele vai dar mesmo, né? Mas ele, quando ele pegar a vida para ele, que levar para onde ele quer levar, que é o inferno, a pessoa vai ver a triste realidade do que ele fez, mas já vai ser tarde demais, né? Porque a Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio dar vida em abundância, né? E às vezes a gente acha que vida em abundância é ter tudo do bom e do melhor nessa vida, né? Mas a vida abundante é ter paz. Vida abundante é você entrar na sua casa, você ter paz, você ter tranquilidade. Tanta gente que tem tudo dentro de casa e não tem paz nem tranquilidade, vive com a mulher que só a misericórdia, ou com o marido, né? De que adianta viver com a pessoa assim e ter tantas coisas? Então é melhor o pouco diante de Deus, com paz. Isso é prosperidade, com saúde plena diante de Deus. Isso é prosperidade. É claro, querido, mais uma vez eu falo, Deus quer que a gente viva bem, mas que o nosso coração ele esteja inteiramente em Deus. Quando o nosso coração está inteiramente no Senhor, Ele vai olhar e vai dizer, eu vou te dar a abundância que você precisa, porque eu sei que você não vai se afastar de mim, porque eu sei que você me ama verdadeiramente. Amém? Então, assim, mais uma vez eu falo, não olhe para que a vida aparente do ímpio, né? Parece que está tudo bem, que ele é feliz, mas, querido, vai saber se a grama dele é original mesmo, né? Se é a grama de verdade, se não é sintético tudo aquilo ali, né? Se não é só aparência, vai saber. Então, assim, não olhe para o outro, olhe para a sua própria vida e queira viver a abundância de Deus. Amém? Porque o nosso Deus, ele está às portas. E mais uma vez eu falo, se nós
Se Deus ele não vier para nos buscar no arrebatamento, nós vamos a Ele, porque é através da morte, né? Porque é um fato. A gente tem medo muitas vezes da morte, mas porque a morte não foi feita para nós, né, querido? Por isso que esse medo todo, mas a gente sabe que independente de pela morte ou o Senhor vindo nos buscar, a gente vai estar aonde a gente tem que estar, que é nos braços do nosso Deus. Amém? Fico com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.